Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins. Vamos fazer hoje um treinamento mais conceitual. O nosso objetivo é falar sobre as ditas ordens micadas. Bom, primeiro vamos explicar o que é uma ordem micada. Tá? Tem muita gente comentando sobre isso ultimamente, porque tem muita gente usando os robôs, né? Não estava acostumado a usar o robô e não estava acostumado com esse termo ordem micada. Então, o que é a ordem micada? Quando o seu robô manda comprar ou manda vender, né, uma operação, e o mercado vai correndo para o outro lado, a sua ordem pode ficar lá estacionada no livro de ofertas até ser cancelada, né? Então, vai dar uma entrada na operação e você vai ter uma ordem enviada para o livro de ofertas, e essa ordem, se o mercado sair correndo para o outro lado, ela pode ser cancelada quando a operação chegar no fim. Então o robô não vai mandar uma ordem contrária à ordem de entrada, uma vez que a ordem de entrada não executou. Vou pegar aqui no meu gráfico para fazer um exemplo, tá? Então a gente tem aqui o gráfico caindo, esse aqui é o gráfico de 1 minuto do mini contrato, fica mais fácil da gente ver. A gente tem essa barra vermelha aqui, ó. A máxima dela é 47.315 pontos, tá? 47.315, que é também a abertura. Então, suponhamos que na abertura dessa barra aqui, o teu robô mandou vender no 47.315, exatamente, tá? E a sua ordem não executou, ela ficou paradinha lá, porque tinha gente na sua frente, e ela não foi executada, uma ordem de venda, ficou parada no livro de ofertas, e aí o mercado veio caindo. Repare que em nenhum momento ele passou acima do 315 para executar a tua ordem. Então a ordem ficou parada aqui, né? Enquanto a sua ordem ficava aqui, o mercado vinha caindo. Chegou aqui embaixo, bateu 175 pontos. Vamos supor que o seu robô mandou comprar, tá? Então ele tinha mandado vender aqui para entrar na operação, e aqui embaixo ele mandou comprar. O que vai acontecer quando ele manda comprar e você não conseguiu nem entrar na venda aqui em cima? O robô vai perceber que o status da tua ordem está em aberto e vai cancelar essa ordem, tá? Então, ordens canceladas que não viraram uma operação são as chamadas ordens micadas. O porquê que uma ordem mica, né? A ordem mica, tem muita gente que pensa que a ordem mica porque a gente demorou para enviar a ordem, ou porque a ordem mica porque a corretora é lerda, ou porque o computador é lerdo, ou porque o trader gráfico é lerdo, ou porque existe uma conspiração internacional tentando destruir você e o seu robô e a sua ordem. E nada disso é verdade, tá? A grande verdade é que todo mundo coloca uma ordem um dia na vida, e a ordem mica, né? O mercado vai, muitas vezes a gente erra e toma um prejuízo, outras muitas vezes a gente acerta e tem um lucro. E quando você acerta em cheio, né, você acabou de colocar aquela ordem e o mercado vai a favor do que você estava fazendo, existe a possibilidade de você perder a operação, tá? Pura e simplesmente porque você colocou uma ordem e o mercado continuou evoluindo e não voltou mais para executar a tua ordem, tá? É o mundo real. Essas coisas acontecem, no mundo teórico não, né? Mas no mundo real essas coisas acontecem, tanto que existe um termo para lidar com essa forçada que o pessoal dá para executar a ordem, que chama slippage, né? A slippage nada mais é do que o cara foi lá, botou uma ordem aqui, viu que o mercado estava caindo, forçou a ordem, né? E perdeu aqui alguns pontos. Tá? No caso aqui o cara perdeu lá uns 15, 20 pontos. Nesses 15, 20 pontos de perda tem um nome, chama slippage, que é a perda que você tem entre o sinal teórico e entre aquilo que você consegue efetivamente executar no mercado. Tá? Como é que a gente faz para evitar ordens micadas? Para evitar ordens micadas, nós temos apenas duas possibilidades. Não existem outras formas senão essas duas possibilidades, e para isso vamos mostrar aqui a minha tela de OA. Muito bem,
vou entrar aqui numa operação, num robô, para a gente entender como é que funciona esse lance de ordem micada. Para você não micar a sua ordem, você vai fazer o seguinte: ajustes de entrada. O que é um ajuste de entrada? Quando o seu robô manda vender, lá no nosso exemplo, o que a gente vai fazer? A gente pode vender exatamente no preço que o robô mandou, né, que deu o sinal, ou a gente pode fazer o que nós chamamos de marretar a ordem a mercado. O que quer dizer marretar a ordem a mercado? Se você tem aqui uma venda nos 47.315, você fala assim: eu não vou mandar ordem no 47.315 porque pode ser que ela mique. Então eu vou mandar a ordem no 47.215. Então eu vou mandar uma ordem aqui, ó, no 215. Aqui, ó. Você está aqui, mas você está mandando a ordem aqui embaixo. O que vai acontecer? Você vai executar no 215? Não, você vai fazer o que a gente chama de ordem a mercado. Como você está forçando a barra para baixo aqui para executar a ordem, vai ter um monte de ordenzinha no book de ofertas aqui em todos esses preços. Provavelmente você vai executar lá para o 310 ou no 305, ou muito tardar no 300, tá? Você vai pegar a primeira ordem de compra que está parada no livro de ofertas aqui nesse momento, e você vai bater nela e você vai executar nesse preço. Então, você não vai executar lá embaixo como você quis, né, como você configurou, mas você vai sim sair, porque você vai pegar a primeira ordem de compra lá, e aí vai ocorrer aquilo que a gente chama de slippage, que é a perda de um pedacinho lá de alguns pontos causados pela sua forçada de barra. Então você vai chegar aqui e vai colocar um ajuste de entrada de 100 pontos. Tá? Estou no mini contrato. Então, para operar aqui, vamos supor um mini contrato, a gente vai botar um ajuste de entrada de 100 pontos. Se eu fizer isso, é muito difícil a minha ordem micar. Eu não vou dizer que é impossível, porque desde que eu opero os mini contratos desde 2010, teve uma vez que com 100 pontos ela realmente não executou por causa de uma volatilidade absurda de mercado. Então, em 5 anos, teve uma vez que não executou com 100 pontos, mas na grande maioria das vezes ela executa com 100 pontos. Tá? Então, você vai entrar com uma ordem a mercado aqui se você botar um ajuste de 100 pontos. E qual que é a outra forma? Ah, eu não quero colocar o ajuste, eu quero deixar o ajuste zero, né? Eu quero que ela vá lá nos 47.315, é minha ordem, e eu quero que ele não mique, né? Ela tente executar no 315, mas não mique. Então, se o mercado começar a andar a favor da minha ordem, eu quero que execute. Daí a gente tem uma coisa aqui que chama timer de execução. O que é um timer? Igual o seu reloginho do micro-ondas, o timer vai contar um tempo, que você pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, quantos minutos você quiser, né? Vai até 2 horas. Você coloca um tempo, a partir desse tempo, ele vai lá, o timer vai lá e modifica a sua ordem se ela estiver em aberto. Então, se você tiver com a sua ordem aqui, no 315, né? Vamos colocar a nossa ordem aqui, ó, 47.315, certo? Você está com a tua ordem aqui no 47.315. Depois, aqui o gráfico de 1 minuto. Depois de 1 minuto, abriu aqui no 47.310. Então, depois de 1 minuto, você quer que o seu timer vá lá e modifique essa ordem para 310. 310 executou? Parece que não, continuou caindo. Então, depois de 1 minuto, a gente vai mudar para onde? Para o 295. Certo? E o 295? Ah, depois da abertura ele subiu, foi até o 305. Então, quando modificou para o 295, ele vai executar a ordem. Então, passaram-se 2 minutos. Com o timer de 1 minuto, passaram-se 2 execuções de timer. Então, o timer rodou a primeira vez, a ordem estava em aberto, modificou um pouquinho, ela continuou em aberto. Depois de mais 1 minuto, ele rodou mais uma vez, a ordem estava em aberto, ele modificou novamente, e dessa vez a ordem executou dos 315 para o 295, perdendo 20 pontos. Tá? Então, a slippage foi de 20 pontos, mas você não perdeu a operação, ele entrou na operação. E aí, se você entrou na operação aqui no 215, 295, vamos colocar aqui o ponto que você entrou na operação. Não, eu entrei aqui no 295, eu ainda vim aqui para baixo, certo?
e sair aqui com 155 pontos de lucro. Tá? Então é importante entender direitinho que as ordens micadas, elas fazem parte da rotina de um trader. Ou você marreta a ordem, né, que quando você usa um robô só seu, que foi você que desenvolveu lá no gráfico, e é pessoal, não tem problema marretar a ordem, porque normalmente você perde pouco, né, 5 pontos a 10 pontos. A média entre todas as execuções, eu já fiz essa conta, dá mais ou menos uns 5 pontos mesmo de slippage, tá? Entrando e saindo do mercado, com uma quantidade aí pequena de mini contratos, né? De 5 a 10 mini contratos. Se você opera um robô de aluguel, né? Um robô compartilhado, seja público ou seja privado, mas que tem outras pessoas operando, daí a operação a mercado já não fica tão vantajosa, porque se você tem aí 100, 150, 200 mini contratos entrando ao mesmo tempo ao mercado, então você vai acabar consumindo aí todos os pontos de ajuste de entrada que vocês colocarem. Então não é legal quando você usa um robô de terceiro, né, seja público ou privado, usar a ordem a mercado. Nesse caso, a gente usa o timer. E repare que o timer ele tem dois campos aqui do lado. Ó. Um que está escrito 0 aqui é o ajuste do timer. Da mesma forma que tem um ajuste de entrada, que é um número de pontos que o robô coloca em cima da sua ordem para forçar uma entrada, você tem o ajuste de timer, que depois de 1 minuto, em vez de modificar a ordem para o preço do mercado, eu posso marretar essa ordem em 100 pontos depois de 1 minuto. Então, depois de 1 minuto, eu tenho certeza que ele vai entrar, porque eu vou marretar. Tá? E aqui a gente ainda tem um limite máximo de oscilação, que é o quanto você permite que o mercado oscile sem executar a sua ordem. Nossa, Carlos, dá para eu controlar o quanto que eu quero que o mercado oscile sem executar a minha ordem? Claro, eu respondo, dá para controlar. Você coloca aqui, por exemplo, 50 pontos. Então, desde a sua entrada aqui no ajuste 0, se o mercado andar 55 pontos, né, lembrando que o mini contrato varia de 5 em 5, 55 pontos longe da sua ordem, então o timer vai ignorar os minutos aqui e vai sentar a marreta lá na sua ordem para executá-la, tá? Dentro do limite aí dos 50 pontos que você pediu. Se você não colocar isso daqui, em 1 minuto o mercado andar 400 pontos, então daqui a 1 minuto ele vai executar 400 pontos para baixo. Né? Então o limite máximo é tipo uma proteção. O problema do limite máximo é que se você usar ele com um valor muito pequeno, você acaba marretando a ordem sempre, né, naquele valor, então você acaba perdendo mais slippage do que economizando. Tá? Então você não pode botar um limite máximo muito pequeno aqui, senão o que parece bom na verdade fica ruim, porque toda vez vai bater nesse limite e sempre vai executar pelo limite, nunca vai ter uma slippage pequena, sempre vai ter uma slippage exatamente o que você colocar. Tá? Então o limite máximo controla aí o distanciamento para você não perder a ordem. O loop controla aqui os minutos para você executar e você ainda pode usar uma execução única, né? Então, por exemplo, eu vou usar um timer de entrada aí de menos 50 pontos. Nossa, Carlos, por que esse negativo? O negativo é para entrar melhor. Tá? Então a gente entra aqui, em vez de 315, com menos 50 pontos, você vai entrar no 365. Então vamos lá, ó. Você vai entrar aqui em cima no 47, 365. Certo? Então, se você colocar menos 50 pontos, você vai jogar a ordem lá em cima. Repare que o preço está muito longe da ordem, né? Isso quer dizer que se não executou no 315, muito menos executará no 365. Então, você, muito esperto, sabendo que isso pode acontecer, vai lá e configura aqui um timer de única execução para trocar o ajuste. Olha que legal. Então, eu posso falar que depois de 2 minutos, se não tiver executado no menos 50, eu quero trocar o ajuste para mais 50. E se depois de 1 minuto ainda estiver em aberto essa ordem, eu quero cancelar a operação, que eu não quero que ele perca muito na entrada. Tá? Então, depois aí de 2 minutos, ou seja, quando estava aqui no nosso 295, eu vou trocar de menos 50 o ajuste para mais 50. Na prática,
o robô vai marretar essa ordem 100 pontos para baixo. Tinha 50 daqui para lá, 50 de lá para cá. Então vai do 365 para o 265. Como estamos no 295 de preço de mercado, essa ordem vai executar. Tá? Então são formas de você evitar a micada. Outro ponto importante. Eu acabei de falar de ajuste negativo. E quando a gente quer forçar uma micada? Nossa, Carlos, para que eu vou querer forçar uma micada? Vamos entender bem isso que eu acabei de dizer. A gente não quer forçar a micada. A gente quer que em algumas operações a gente ganhe esse ajuste negativo. Então, esses 50 pontos que eu coloquei aqui para cima, ó, eu posso fazer sistematicamente em todas as minhas ordens. Imagine você que se eu vendi aqui no 345 e eu botei 50 pontos para cima, ó, ele foi até o 400, teria executado a minha ordem, depois o mercado caiu e bateu no lucro, no stop gain lá embaixo, certo? Mas antes disso, ele ganhou 50 pontos a mais, então ganhou o stop gain mais 50 pontos. Se fizesse aqui, obviamente, teria micado, porque esses 50 pontos não foram atingidos. Então, qual que é a teoria por trás dos ajustes negativos? E aí o negativo tanto faz se é comprado ou se é vendido. Obviamente, a terminologia é uma só, né? O negativo, o ajuste negativo, são os ajustes que melhoram o preço da ordem, tá? E os ajustes positivos são os ajustes que marretam a ordem, ou seja, pioram o preço da ordem e fazem com que você sofra a slippage. Então, por que a gente faz isso? Porque em alguns casos, não são em todos, e foi para isso que eu criei o MLP, né, lá, o manipulador de lógicas puláveis, para a gente poder conseguir testar esse tipo de coisa. Em alguns casos, você tem um desempenho superior ao teórico quando você coloca uma ordem com ajuste negativo. Então, algumas ordens eu vou perder o lucro, porque vai micar. Agora todo mundo já sabe o que é micar a ordem. Porém, outras ordens eu vou ganhar o lucro mais o ajuste, tá? E todos os prejuízos serão 50 pontos menor, né? Porque tem que passar pelo ajuste antes de bater no prejuízo. Então vamos supor que continuasse subindo aqui, eu ia executar 50 pontos melhor, e aí o meu stop loss, que ia estar lá exatamente no mesmo lugar, na prática ia ficar com 50 pontos a menos, porque eu executei a minha ordem 50 pontos melhor. Então você imagina que essa lógica, se ela melhora os resultados das operações que tiveram um loss, né? Então as suas perdas vão ficar melhoradas em 50 pontos por perda. Então se você perdeu 100 operações aí de um total de 3.000 operações, tá? Essas 100 operações vezes 50 pontos cada uma, você economizou 5.000 pontos só com um ajuste negativo. Você vai deixar de ganhar algumas operações de stop gain, e aí depende do robô, às vezes vale a pena, às vezes não vale. Às vezes vale a pena 20 pontos, às vezes vale a pena 50, às vezes vale a pena 100 pontos, tá? E às vezes não vale a pena colocar ajuste negativo. Então depende do robô, isso não depende do mercado, não depende da corretora, não depende de você, não depende do gráfico, não depende de nada disso, depende do robô, da lógica dele, tá? Aquela estratégia sua que você configurou e que vai ficar usando a matemática sozinha lá ao longo do pregão. Depende dos momentos em que o robô entra, tá? E que o robô, obviamente, é padronizado, ele usa um algoritmo que fica se repetindo aí todo dia, então ele tende a pegar as entradas mais ou menos do mesmo jeito. Então alguns robôs permitem o uso de ajustes negativos e tem muitas ordens micadas, porém elas se compensam, porque todas as ordens que dão lucro são 50 pontos a mais de lucro, todas as ordens que dão prejuízo são 50 pontos a menos de prejuízo, tá? Seriam 100 pontos a mais aí no nosso exemplo, obviamente são 100 pontos a mais, porque 50 nas operações que dão lucro, 50 economizados nas que dão prejuízo. E aí você tem as operações que micam. Se esse balanceamento entre operações que micam e os 100 pontos a mais dos outros dois tipos de operação que entram for positivo para você, obviamente você nunca mais vai colocar uma ordem no 47.315, você vai sempre colocar a ordem
no 47,365. Tá? Então, as ordens micadas não são necessariamente um problema. Se você colocar uma ordem no ajuste 0 e ela micar, isso é um problema. Porque você está esperando que todas as ordens do ajuste 0 executem, né? Você não tem gordura aí para trabalhar. Agora, se você colocar um ajuste negativo na sua ordem, e muitos robôs fazem isso, tá? Muitos robôs, principalmente os de aluguel, é muito comum o pessoal usar dessa artimanha do ajuste negativo, justamente para permitir que muitas pessoas operem ao mesmo tempo sem agredir o livro de ofertas e sem perder a slippage, né? Então, se o seu robô permitir que você use aí o ajuste negativo, você não tem a dúvida de que a melhor solução é usar o ajuste negativo, porque além de controlar perfeitamente a entrada, né, ou não entra, ou entra naquele preço que você quer, você ainda zera a possibilidade de slippage. Tá? A slippage é uma variável que não é fixa. Tá? Ela vai ser uma variável flutuante, então tem dia que você pode perder 5 pontos, tem dia que você perde 15, tem dia que você perde 30, tem dia que você ganha 10, né? Existe a slippage positiva também, tem dia que você ganha 10, você colocou uma ordem 315 aqui, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, você tentou colocar uma ordem no 385 aqui, mas o mercado deu uma porrada para cima e executou sua ordem no 420 de venda. Você queria colocar no 385, só que quando a sua ordem chegou, já estava no 420. Porque, obviamente, entre esse preço acontecer, o teu computador processar a ordem e a tua ordem chegar no mercado, o mercado continuou aberto lá e rodando, né? Então, pode ser que o seu robô dê uma operação no meio de uma subida, né? E um segundo depois, quando a sua ordem chega lá, o preço já está lá em cima e você tem uma slippage positiva, ou seja, você executa melhor sem querer. Tá? Então, esse é o conceito dos ajustes negativos e assim que a gente chama as ordens micadas. E como tudo na vida, a gente tem que pegar dos ovos e fazer uma omelete. Você vai pegar essas micadas de ordem, vai forçar o ajuste lá para cima para ganhar a diferença, que é o ajuste negativo, e fazer com que a sua estratégia fique mais rentável na realidade do que na teoria, usando o ajuste negativo correto e trabalhando com o fator micada a seu favor. Tá? Espero ter elucidado as dúvidas de vocês e lembro a todos que é muito importante na saída usar o timer. Tá? Na entrada a gente pode escolher se a gente vai usar o timer ou não por causa do ajuste negativo, mas na saída é muito importante você sempre usar um timer. O padrão aqui do trader gráfico da tela de operação avançada é de 3 minutos, né? Por quê? Porque você já está na operação e não vai cancelar a ordem de saída. A ordem de saída tem que executar de qualquer maneira, a qualquer preço. Então, é muito importante você usar um timer para a saída, mas as ordens micadas estão relacionadas com a entrada e eu espero que todos vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda um e-mail para a gente que a gente explica. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo treinamento do Trader Gráfico.